Projeto Reino Almas, levando o Evangelho de Deus ao mundo e alimentos para aqueles que necessitam. Graça e paz, meus amados irmãos, é que vos fala com você, é seu irmão em Cristo, missionário Giovanni, presidente do Projeto Reino Almas, e o nosso pãozinho dos céus é alimento para a nossa alma. Hoje eu quero chamar a atenção de todos que estão à frente desse projeto, pastores, anciões, missionários, evangelistas, cooperadores, aqueles que estão em prol de pregar o reino de Deus e ganhar almas à obra, ou seja, ganhar almas ao reino dos céus. E também levar alimento para aqueles que necessitam. Bom, vamos começar agora um tema muito especial. Quantas vezes você tem se perguntado como a minha vida possa estar refletindo-se para que outras pessoas possam seguir a Deus? Será que literalmente, ou seja, a minha vida está realmente seguindo a Deus, ou seja, está conduzida a seguir a Deus? Nós vamos agora adentrar num texto bem curto. Eu gostaria que os senhores, amados irmãos que me acompanham, possam pegar a Bíblia e abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 9. Nós vamos falar hoje de algo que vai nos conduzir a seguir a Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 9, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos. Ou seja, Moisés era como um pastor, Moisés era um profeta. Esse Moisés, ele não era conduzido por ele, chamado por ele, preparado por ele, não. Moisés era conduzido, preparado, instruído e capacitado por Deus. Quando aqui Moisés vem relatar, ou seja, ele veio relatar que é mediador entre Deus e o povo, ou seja, para que o povo viesse reconhecer Deus, Moisés era este mediador, este profeta. Neste exato momento, através desta mensagem, você queria perguntar: como eu posso conhecer a Deus se ninguém consegue falar para mim, ou ninguém consegue explicar? Deus me colocou como um profeta, como Moisés, como mediador na sua vida, ouvinte. Você que está ouvindo, eu estou como mediador para dizer o que Deus nos determinou neste tempo, em Deuteronômio, no tempo da lei. Deus tinha a fazer ao povo, mas o povo estava ficando a sua vida rebelde. Se tinha mestre da lei, se tinha sacerdote, tinha-se os escribas, mas muitos não tinham o Espírito Santo, ou seja, muitos não tinham a presença de Deus. Preste atenção. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, ou seja, não provém de Moisés, ele é mediador de Deus e o povo. E os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Se te ensinasse, presta atenção,
Moisés estava ali como um aluno capacitado por Deus, formado pela presença de Deus também para o quê? Ensinar, para conduzir. E diz assim: para que os cumprisse na terra o que passas para a possuir. O povo, a Bíblia nos relata que o povo perece por falta de conhecimento. O povo estava perecendo porque ouvia falar de Deus, mas eles queriam se aproximar de Deus. E com certeza muitos perguntavam: como eu posso se aproximar de Deus se eu só ouço falar e não consigo sentir a diferença na minha vida? Então Deus conduz Moisés, Deus prepara Moisés, Deus instrui Moisés para que ele fosse mediador entre Deus e o povo. É interessante, nós vemos nessa mensagem, um versículo 2 nos mostra assim: para que temas o quê? Ao Senhor, para que eles pudessem reconhecer o tempo do arrependimento, o tempo de que Deus possa moldar, de que Deus possa instruir. Quem sabe no meio da família dizia: eu queria saber mais de Deus. Muitas pessoas diziam para ele: que você quer saber de Deus? Isso é uma história, isso não tem cabimento. Que Deus, o quê? Mas muitos viam os milagres, muitos sentiam a cura, muitos viam virtudes através das ministrações, das orações do profeta, de um grande mediador. E eles queriam ter paz. Quem sabe nesse instante você diz: Deus, eu quero ter parte, mas eu quero que o Senhor prepare um homem, ou uma mulher, ou um jovem, para que possa proclamar a Tua palavra, para que eu possa ter sede, para que eu possa sentir a liberdade de sentir a Tua presença, de sentir a Tua vontade de proclamar o Teu Evangelho, sentir a vontade de seguir ao Senhor. Quando nós adentramos aqui na mensagem, diz assim: para que não temos o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu vos ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, ou seja, a geração. E diz assim: todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Quando nós lemos os mandamentos, nós guardamos, nós fazemos aquilo que o Senhor nos manda, todos os dias passamos de geração em geração, seja do filho para o filho do meu filho, ou seja, a geração prolongando. Ou seja, que quando nós guardamos, nós fazemos, nós obedecemos ao Senhor de corpo, alma e espírito, nossos dias são prolongados. No versículo 3 nos diz assim: ouve, pois, Israel. Nós somos o povo Israel, espiritualmente falando. Abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, abrimos uma parte impossibilitada da nossa vida para buscar Deus, para aproximar Deus de mim e de cada um de vocês que estão na escuta desta mensagem. Possamos ver que
Ouve, pois, Israel, e atenta entre os teus cumprires, para que bem te suceda. Ou seja, nós temos que cumprir o que a palavra de Deus nos determina, para que bem te suceda, para que você venha a ser bem-sucedido, para que tudo quanto pedires a Deus, tu alcançarás, que tudo que pedires ao Senhor, clamar ao Senhor, Deus ouvirá e fará por você. E muitos que multipliquem na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de seus pais. Opa! Então, não sou eu, não somente você que está ouvindo, que não ouviu. A nossa geração, antepassados, ouviram falar de Jesus, creram em, ou seja, esta mensagem fala sobre o Messias, sobre o Deus Todo-Poderoso, creram em Deus. Eu falo de Jesus porque é o mesmo, é o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Mas nessa mensagem nós possamos ver que a presença de Deus na vida de Moisés e na vida do povo de Israel, que estava preparados para guardar os seus mandamentos de Deus. Porque ele diz assim no versículo 4, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, Ele é o único. Se Deus, Ele é o único, não existe Deus feito pela mão do homem. Porque naquele tempo o povo estava entrando numa rebeldia, o povo estava entrando em um tempo de coisas, de prazeres sodomitas do povo. Era um pecado abominável ao Senhor, é um pecado abominável ao Senhor. Se dobrar a outros deuses, adorar outros deuses. O Salmo 115 nos diz, Isaías também nos diz, corrompendo a sua vida, adorando aquilo que é feito por mãos humanas. Tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não apalpam. Tem nariz, mas não cheiram. Tem pés, mas não anda. Tem garganta, mas nem som sai da sua voz. Voltamos para a palavra aqui, versículo 5. Diz assim: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua força. O apóstolo Paulo nos diz lá no tempo da graça, diz que quando nós estamos fracos, nós estamos fortes. Nós vemos que o cacique de uma aldeia, o pajé, ele fala para os índios que quando o índio está fraco, o espírito está forte. Então o apóstolo Paulo está certo. Quando nós estamos fracos, o nosso espírito está forte, porque Deus é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortifica para estarmos debaixo da graça dEle. Versículo 6 diz assim: esta palavra que hoje te ordeno estará no teu coração. O Senhor já está firmando algo que muitos não vão compreender. Nem mesmo eu e você vamos compreender, porque o agir do Senhor não é a minha vontade, não é o meu querer, não é a tua vontade, não é o teu querer, é o querer do Deus Todo-Poderoso. Versículo 7 diz assim: tu
inculcarás o teu filho, e delas falarás assento em tua casa, e andando pelo caminho ao deitar-se e ao se levantar. Ou seja, falarás de Deus ao teu filho, teu esposo, a tua esposa, tua tia, teu primo, teu sobrinho, teu cunhado, teu genro, tua sogra, a tua família. Quando tu sair da tua casa, quando tu chegar, quando você deitar, quando você acordar. O salmista, de número 4, versículo 8 e 9, diz que quando eu deitar, dormirei, sonharei, acordarei, me levantarei, porque o Senhor me colocou de pé, me susteve de pé. O Senhor esteve comigo, o Senhor me guardou. Voltamos em Deuteronômios. Versículo 8: também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Então tu verás aquilo que o Senhor fará e aquilo que Ele já fez, a promessa sobre vossa vida. Para nós terminarmos, versículo 9: e as escreverás no umbral da tua casa e nas tuas portas. Sabe quando nós lembramos a oração? O Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, sejais feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade não é minha, a vontade não é sua, a vontade é do Senhor. Possamos ver esta palavra na hermenêutica, ou seja, no contexto bíblico, possamos admirar que Moisés, mediador, eu, missionário Giovani, sendo mediador entre Deus, a palavra e vocês ouvintes. É interessante nós vemos o mover de Deus. Quando nós precisamos aprender, nós precisamos de um mediador. Deus colocou Moisés ao povo de Israel. Deus está colocando a minha vida sobre o projeto Reino Almas. Deus está colocando o missionário Giovani como mediador ao projeto Reino Almas, para que as pessoas venham entender sobre Cristo, sobre Deus, sobre a palavra, sobre santidade, sobre orar, sobre buscar, sobre jejuar, sobre, aleluia, se deleitar no Senhor. Possamos ver então: escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, quando nós seguimos a Deus, obedecemos a Deus, quando nós vivemos a vida de Deus, nós tornamos o quê? Qual que é a palavra-chave? Totalmente comprometido. Quando nós vemos aqui nesse texto, eu lhe pergunto: qual é a sua dificuldade? Então, peraí, qual era a sua dificuldade de seguir a Deus? Aí você vai dizer: missionário, a minha dificuldade era entender. Era entender como eu podia seguir a Deus. Aí eu pergunto para você: meu querido, minha querida, agora você consegue? Muitos vão dizer: agora eu consigo, porque você soube me explicar, você falou da palavra, moveu o meu íntimo, moveu minha integridade, me renovando,
me avivando. O meu conhecimento foi preenchido por homem, não por Deus. Porque você está buscando totalmente um comprometimento com o homem, com Moisés, com o missionário Giovanni. Não, um totalmente comprometimento com Deus. Ou seja, ser completamente dedicado a Deus. Estando num verdadeiro compromisso, unificado, santificado, guardado, preparado, instruído, fortificado, concreto no Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Que fique esta mensagem ao seu coração, compartilhe e venha nos seguir aí no Facebook. Venha seguir o nosso Pãozinho dos Céus de Alimento para a Nossa Alma, no Face, no nosso site e também o Projeto Reino Almas. Que Deus abençoe a todos e ficam até a próxima. Fica na paz. Projeto Reino Almas, levando o Evangelho de Deus ao mundo e alimentos para aqueles que necessitam.